Olá, queridos alunos visitantes que estão na nossa videoaula número 41 de teatro pelas oficinas culturais da Fundac, comigo, Gabriela Antonakis. E para não dizer que eu nunca filmei com um ator famoso, cá está ele aqui ao meu lado, Yoshi Ueda, em seu belíssimo livro, O Ator Invisível, que a gente já trouxe aqui na nossa aula número 40, e hoje vou trazer para vocês de novo mais um trecho que eu acho que vale a pena de vocês entenderem por que o nome desse livro é O Ator Invisível, e isso também vai compor aí os nossos estudos teatrais, porque desde a aula número 36, né, da 36 em diante, a gente tá fazendo esses estudos, que é basicamente assim: eu trago um trecho de algum livro e a gente lê e reflete sobre ele depois. Na nossa aula passada, na aula número 40, eu já trouxe pra vocês um pouquinho do livro, como falei pra vocês, e hoje eu vou emendar num assunto muito legal desse livro, que tem tudo a ver com o título dele, né, é uma parte introdutória, para que a gente continue aí nesses estudos. Então, vamos lá! Como você já sabe, que eu imagino que você, aluno exemplar ou visitante exemplar, já assistiu a aula número 40, né? O Yoshi Ueda, ele é ator, diretor japonês, mas ele atuou bastante também no Ocidente. Então ele traz aí uma visão muito completa sobre a atuação, uma visão equilibrada. Pelo menos assim, esse livro aqui vocês vão perceber que traz muito da vivência, da percepção dele. Então ele fala, conta histórias, e isso facilita, né, o nosso entendimento, porque fica muito vivo. A gente aprende mais sobre teatro porque a gente tá conhecendo a história de um ator, de fato, que fala sobre a própria vida e reflete sobre as práticas teatrais. Então hoje, para vocês, pra gente pegar aí um ritmo de leitura, eu vou trazer a introdução. E vocês vão ver que é uma história, né, que ele conta, ele abre o livro nesse lugar. Por isso que se chama introdução. Mas é muito importante pra gente entender o porquê do nome do livro ser O Ator Invisível, né, como eu expliquei pra vocês na introdução do vídeo. E traz uma reflexão que é essencial pra entender a linha de pensamento do Yoshi, tá bom? Então vamos ler aqui o começo, logo na introdução, página número 15. No Japão, quando eu era criança, os filmes de ninja eram extremamente populares, sobretudo entre as crianças. Como muitos dos meus colegas, eu adorava aqueles filmes e ia assisti-los quantas vezes fosse possível. Uma das coisas que faziam com que atraísse tantas crianças era o poder mágico do personagem principal. Guerreiros ninja podiam escalar uma pedra escarpada ou engatinhar no teto de cabeça para baixo. Eles andavam sobre as águas e sempre que quisessem ficavam invisíveis. Seu treinamento secreto capacitava-os a realizar centenas de coisas perigosas, como ser um agente secreto no campo inimigo espionando alguma coisa, ou escapar do sistema de defesa de um castelo para libertar os amigos do cativeiro. No Japão medieval, guerreiros ninja existiam de fato, embora seus poderes não fossem mágicos. Eles eram lutadores especializados em espionagem, sabotagem, sabiam como se infiltrar, servindo-se de truques e técnicas incomuns que lhes permitiam fazer coisas aparentemente impossíveis. Por exemplo, quando escalavam um muro, usavam ganchos presos às mãos e também utilizavam pequenos sapatos infláveis quando corriam sobre as águas. Vestiam roupas pretas para se camuflar e atiravam pó nos olhos dos inimigos quando queriam desaparecer rapidamente. Eram necessários muitos anos para aprender a dominar aquelas técnicas. Evidentemente, nenhuma das explicações lógicas para essas proezas aparecia nos filmes. Com o auxílio da tecnologia cinematográfica, os ninjas eram mágicos e sobre-humanos, imbuídos de poderes extraordinários capazes de aparecer e desaparecer à vontade. Sendo assim, eles fascinavam o público infantil. Mesmo quando eu já possuía idade suficiente para ir à escola, continuava enfeitiçado por aqueles filmes, de maneira que cheguei a dizer à minha mãe que eu queria ser um ninja. Na realidade, eu queria desaparecer de maneira mágica. Insisti tanto naquilo que finalmente minha mãe saiu com uma solução. Ela fez um saco de tecido preto que me deu, dizendo: "Esse é um segredo mágico dos ninjas." Imediatamente cobri-me com o saco e agachei no chão. Minha mãe exclamou: "Cadê o Yoshi? Para onde ele foi?" Eu estava absolutamente extasiado com a minha habilidade de me tornar invisível e pensei: agora eu sou um ninja de verdade. Então, livrei-me daquele engenho preto e de repente reapareci. Minha mãe, boquiaberta, disse: "Oh, Yoshi, você está aqui? Como é que não vi você?" E assim continuamos com essa brincadeira durante um tempo. Algumas semanas depois, uma das amigas de minha mãe deu um pulinho em casa para fazer uma visita. Imediatamente me escondi no saco mágico de ninja, de modo que minha mãe bradou como fazia: "Yoshi sumiu, cadê ele?" Sua amiga apontou para o saco: "Está ali dentro."
Naquele instante, entendi o que vinha acontecendo e explodi em lágrimas, berrando: esse saco mágico é uma porcaria! Depois disso, desisti do sonho de um dia me tornar ninja. A fase seguinte foi a das perucas e da maquiagem. Quando são realizadas celebrações especiais nos santuários shintoístas, armam-se barracas em que uma variedade de coisas é vendida aos participantes, dentre as quais máscaras simples e perucas para crianças. Inútil dizer que fiquei fascinado por elas, implorando a minha mãe que me comprasse uma peruca de samurai feita de papel, pintada de preto com uma espécie de tinta, que servia também para desenhar na testa sobrancelhas afiadas, furiosas. Para ampliar a impressão heróica, corajosa, acrescentei barba e bigodes. Experimentei também como se fosse uma peruca de papel de geisha, com a ajuda dos cosméticos da minha mãe. Abarrotei o rosto com camadas e camadas de pó branco até ficar completamente irreconhecível. Era um efeito bem mais satisfatório. Em seguida, importunei minha mãe para que comprasse algumas daquelas máscaras simples, de plástico ou de papel, que estavam à venda nos templos. Tomei de assalto o armário de meus pais para escolher algumas roupas. Usando minhas perucas, máscaras e algumas roupas, eu brincava de ser uma centena de pessoas diferentes. Um lorde, um samurai valente, uma geisha bela, porém trágica, e assim por diante. Ficava desfilando durante horas na frente do espelho, fingindo ser todos aqueles personagens. Agora posso ver que aquelas perucas e aquela maquiagem com as quais eu brincava eram apenas versões diferentes do inusitado saco preto que minha mãe tinha feito para mim. Eram um meio de sumir, um jeito de me esconder, desaparecer na frente das pessoas em vez de representar para elas. É evidente que eu não era invisível de verdade, mas o eu que os outros viam não era o verdadeiro eu. Através das máscaras e maquiagens, o eu se tornava invisível. Considerando essa preferência por ser invisível, por que diabos quis eu ser logo ator, alguém que justamente tem de se revelar em público? Perguntei-me isso durante anos e anos, e só agora, pouco a pouco, estou conseguindo entender. Interpretar, para mim, não é algo que está ligado a me exibir ou exibir minha técnica. Em vez disso, é revelar, por meio da atuação, algo mais, alguma coisa que o público não encontra na vida cotidiana. O ator não demonstra isso, não é visivelmente físico, mas através do comprometimento da imaginação do espectador, algo mais irá surgir na sua mente. Para que isso ocorra, o público não deve ter a mínima percepção do que o ator está fazendo. Os espectadores têm de esquecer o ator. O ator deve desaparecer. No teatro kabuki, há um gesto que indica olhar para a lua, quando o ator aponta o dedo indicador para o céu. Certa vez, um ator que era muito talentoso interpretou tal gesto com graça e elegância. O público pensou, ele fez um belo movimento. Apreciaram a beleza de sua interpretação e a exibição de seu virtuosismo técnico. Um outro ator fez o mesmo gesto, apontou para a lua. O público não percebeu se ele tinha ou não tinha realizado um movimento elegante, simplesmente viu a lua. Eu prefiro esse tipo de ator, o que mostra a lua ao público, o ator capaz de se tornar invisível. Figurino, perucas, maquiagem e máscaras não são suficientes para que se alcance esse nível de desaparecimento. Ninjas tinham de treinar por muitos anos seus corpos a fim de aprender a tornarem-se invisíveis. Do mesmo modo, os atores devem trabalhar duro para se desenvolverem fisicamente, não com o simples objetivo de adquirir habilidades que possam ser exibidas ao público, mas de serem capazes de sumir. Então, gente, olha que trecho, assim, mais que interessante, mais que essencial pra gente estudar, né? Porque o que o Yoshi traz aqui pra gente parece que traz também, ao mesmo tempo, uma humildade ao trabalho do ator, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que estar em palco, né, é você realmente se mostrar, como se você, de repente, virasse uma pessoa super importante. Mas, na verdade, no palco, o que interessa não é você como pessoa, não é você como ator. E aí tá uma realidade que pega aí no ego, né, de muitas pessoas, muitos atores, até a gente ir aprendendo a lidar com essa vaidade. Mas a verdade é que o que importa numa peça de teatro, no palco, seja lá, né, que tipo de produção cênica você está fazendo, não é você, não é a individualidade do seu ser. É, na verdade, aquilo que você está trazendo, né, que narrativa você traz, que história, que provocação, que personagem. Então a gente traz aqui essa reflexão para dar um tapa aí na cara da nossa vaidade, né? Quando eu li, fez todo sentido assim para mim. É lógico que quando a gente tá ali aprendendo a fazer teatro, né, é um grande impacto a gente aparecer em cena. Mas quando eu li esse trecho desse livro alguns aninhos atrás,
eu me senti um pouco até acolhida, eu diria, porque quando eu comecei a fazer teatro, e aqui eu falei pra vocês que os estudos teatrais também tem muito a ver com aquilo que eu gosto, né? Quando eu comecei a fazer teatro, eu era muito tímida, e na verdade até hoje eu sou uma pessoa, por mais que eu seja extrovertida, eu sou uma pessoa muito reservada, tem momentos que eu vou estar quieta. Então assim, e tem gente que se surpreende com isso, fala, nossa Gabi, dependendo do ambiente, você é tímida, nossa, você é quieta, você é atriz mesmo, sabe? Causa uma certa confusão na cabeça das pessoas. Mas na verdade, antes, né, quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha vergonha, obviamente, de aparecer no palco, de fazer qualquer coisa. Falar, nossa, gente, vou passar uma vergonha, que mico, né? Mas, na verdade, eu lembro das primeiras vezes que eu pensei nisso e o meu próprio pensamento me aconselhou. Eu pensava assim, por um lado, não sou eu que vou estar fazendo nada. Não sou eu, não é a Gabriela. É uma outra coisa, é uma outra pessoa, é um personagem que está em cena. Pouco isso tem a ver comigo, eu só vou estar ali como ferramenta. Então é basicamente esse o pensamento, né? Foi uma coisa que me veio assim lá quando eu tava começando a fazer teatro, e que quando eu li o Yoshi Oida, com essa provocação, né, de ser invisível, falei, olha, tá aí uma coisa interessante de se pensar e de trazer para o nosso trabalho, né, enquanto a gente tá estudando teatro mesmo. De que o mais importante não é você como atriz, você como ator, mas o importante é o que você está entregando, o que você tá fazendo, e trabalhar o melhor possível para que você desapareça, para que aquilo que você entrega seja mais importante do que você mesmo. Não é interessante? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa provocação, desse pensamento, e já dou um spoiler aqui para vocês, porque na próxima aula eu vou pegar o gancho dessa aula aqui. Então, se você tá vendo a aula número 41, aguarde a número 42, que eu vou trazer também aí uma reflexão parecida pra gente aprofundar nesse lugar aí da vaidade, da humildade em cena, né? Que são coisas que a gente vai trazendo pro nosso pensamento e vai trabalhando ali quando a gente estiver praticando, né? Porque, como eu falo pra vocês, a teoria só existe porque existe a prática. E quando a gente reflete sobre a nossa prática, a gente ganha mais profundidade. E algumas questões que estão ali dormindo, né, adormecidas no nosso inconsciente ou no nosso serzinho maravilhoso, elas vão despertando e florescendo ali com um olhar um pouco mais maduro para o fazer teatral. Se você gostou dessa aula, deixe aqui o seu like aqui embaixo no botãozinho, comenta aqui pra mim se você é meu aluno. Oi, prof, tô aqui na aula, assisti, pô, mó legal, pô, mó chato. Comenta aqui pra mim o que você achou, que eu vou ficar muito feliz com a sua visita aqui na nossa videoaula. Obrigada por ter assistido e até as próximas. Um abraço e até lá!